Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Bom dia, meus amores. Então, vamos pegar o livro de ciência na página 230, certo? Vamos estudar o corpo humano. Então, vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo sobre o corpo humano, certo? Vamos lá? Então, o corpo humano, ele é formado pelos esqueletos, pelos músculos, pelos órgãos e pela pele que os cobre, certo? Então, ele é dividido em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça, ela é formada pelo crânio e pela face. No crânio, encontramos o encéfalo, que comanda todo o corpo. Ele é responsável por governar a inteligência e os movimentos referentes à nossa vontade. A maioria dos ossos cranianos forma pares, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Para tornar o crânio mais forte, alguns desses pares, como os dos ossos frontais, occipitais e esfonoides, fundem-se num único osso, certo? Então, os ossos cranianos, eles são finos, mas devido ao seu formato curvo, são mais fortes em relação ao seu peso. São muito fortes em relação ao seu peso, como ocorre com a casca de um ovo ou o capacete de uma motocicleta, do motociclista, certo? O tronco e a cabeça, eles formam o esqueleto axial, que tem como auxiliares, em sua formação o pescoço, o tórax, que é a parte do peito, o abdômen, que é a parte da barriga, e no pescoço ficam a faringe e a laringe. O coração e os pulmões, eles ficam no tórax, que é na parte do peito. No abdômen, que é a parte da barriga, a gente encontra quem? O estômago, os intestinos, o fígado, os rins, entre outros órgãos, certo? Então, encontramos também no corpo os membros superiores, que são compostos pelos braços, antebraço, pulso e mão. O tronco, que é formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso externo, além dos membros superiores. Também temos os membros inferiores, que é composto pelos pés, pelas pernas e pelas coxas, certo? Para sustentar o corpo, temos o esqueleto, que representa um conjunto de ossos. O esqueleto humano adulto ele é constituído por cerca de 206 ossos. Além de sustentar o corpo, o esqueleto protege órgãos diversos e está associado a muitos dos movimentos que executamos. A parte central do esqueleto é a coluna vertebral, formada por 33 vértebras que servem de principal apoio para o esqueleto. Chamamos de articulação o encontro de 2 ou mais ossos, joelhos, cotovelos e ombros. Então, o ser humano e os outros animais vertebrados, eles se locomovem das mais diversas formas e para os mais diversos fins. Então, vamos observar aí a constituição óssea, certo? Veja aí as articulações e a coluna vertebral que está aí destacada, certo? Então, nosso corpo, ele tem um esqueleto formado por muitos ossos com diferentes tamanhos e espessuras. Então, quanto à forma, os órgãos podem ser longos, curtos e chatos. Os ossos longos, eles apresentam um comprimento maior e a largura e a espessura. São exemplos do fêmur, que é o osso da coxa, o húmero, o osso do braço, e a tíbia, que é o osso das pernas, um dos ossos da perna. Os ossos mais curtos, eles apresentam comprimento, largura e espessura quase iguais. É o exemplo da paleta, popularmente chamado de rótula, que é o osso do joelho, e os ossos do carpo, que são alguns ossos da mão, e do tarso, que são alguns ossos do pé. Os ossos chatos, eles são finos e achatados, que é o exemplos a escápula, que é o osso situado na região do ombro, as costelas e os ossos do crânio, certo? Os menores ossos do corpo humano, eles estão localizados nas orelhas e que são o martelo, a bigorna e o estribo.
Já os ossos mais longos do corpo humano é o fêmur, que é o osso da coxa. Os ossos do esqueleto humano, eles são cobertos por mais de 600 músculos. Os músculos, junto com o esqueleto, são os responsáveis pelos movimentos do corpo, como a contração dos ossos, do tubo digestório, do coração e das artérias. Então, dizemos que os músculos são os órgãos ativos do movimento, enquanto os ossos são os órgãos passivos. Os músculos, eles têm tamanhos e funções diferentes. Eles nos ajudam, por exemplo, a andar, correr, sorrir, mastigar. A prática de exercícios físicos não possibilita as pessoas criar novos músculos. Apenas contribui para desenvolver os que já existem desde o nascimento. Então, todo o corpo é protegido pela pele. Ela, por sua vez, divide-se em camadas conhecidas como epiderme e derme. Certo? A epiderme é a primeira camada da pele e ela apresenta poros que facilitam a transpiração. A derme é a segunda camada da pele e, em caso de acidentes graves, é difícil sua recuperação. A epiderme é uma camada localizada abaixo da pele. É rica em células adiposas capazes de armazenar gordura. Compreende o tecido adiposo, certo? Sanguíneos, que são constituídos por artérias, veias e pelos vasos capilares, certo? Então, o coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele é um órgão profundo, formado por músculos fortes que se contraem e distendem. Funciona como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos, certo? Então, o sangue, ele é responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes da digestão para todo o corpo. Ele também recolhe as substâncias que precisam ser eliminadas e as leva para os rins. Então, aí a gente tem aí mostrando a artéria, as veias, que são as mais pequenininhas, e os vasos capilares, certo? Então, os principais vasos sanguíneos são eles, as artérias, as veias e os vasos capilares. Os vasos sanguíneos, eles fazem o quê? Eles transportam nutrientes como oxigênio e gás carbônico, água e outras substâncias como proteínas, vitaminas e sais minerais. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. As veias fazem o contrário, elas pegam o sangue do corpo e levam para o coração. E os vasos capilares se espalham por todo o corpo e é neles que se dá a troca das substâncias, certo? Então, vamos observar o quadro aí e entender como é a composição do sangue, certo? Então, o sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, que são essas bolinhas vermelhas, que eles são também denominados de eritrócitos ou hemácias, e são formados por hemoglobina, que é proteína, e são responsáveis por transportar oxigênio e gás carbônico. Essas células, elas são as mais numerosas, células sanguíneas, ou seja, são as que a gente tem em maior quantidade, certo? Os glóbulos brancos, que são essas bolinhas branquinhas que tem aí no desenho, são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra doenças ou agentes estranhos, por exemplo, as bactérias, os vírus e as substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo causando infecções ou outras doenças, certo? As plaquetas, que são essas amarelinhas aí, elas são fragmentos de células que fazem parte do sangue e estão relacionados com a coagulação. As plaquetas elas atuam na coagulação do sangue, impedindo o quê? Hemorragias e a perda de sangue. O plasma, que é a parte líquida do sangue, certo? Nele encontramos quem? Os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, beleza? Existem dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio e ele é um vermelho bem vivo. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico e ele é um vermelho escuro, certo? Há tipos diferentes de sangue, variando de uma pessoa para outra. Então, são 4 tipos principais que são indicados pelos símbolos A, B, AB e O.
Cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo, e aquelas que têm sangue de tipo AB são chamadas de receptoras universais, pois elas recebem outros tipos de sangue além do dele. As do tipo O são conhecidas como doadoras universais, pois podem doar todos os outros grupos de sangue, certo? Então, essa tabela aí são a tabela dos tipos de doação e recepção. Por exemplo, aí, quem é do tipo A só doa para A e AB e só recebe de A e O. Quem é do tipo B doa para B e AB e só recebe de B e O. Quem é do tipo AB doa somente para o AB, mas recebe de todos. Quem é do tipo O, ele doa para todos, porém só recebe do O. Então, outra coisa que a gente tem que saber, outra coisa interessante, é que uma pessoa adulta, ela possui em seu corpo cerca de 5 a 6 litros de sangue. O próximo assunto? O próximo assunto é o sistema respiratório. Então, a respiração, ela ocorre de dia e à noite. Ou seja, ela não para, é 24 horas por dia. Então, o sistema respiratório ele é responsável pelo quê? Pelas trocas gasosas que o corpo realiza com o ambiente. É constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que produzem o ar para dentro e para fora das cavidades nasais. Então, o sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos: os pulmões, as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que são os 3 últimos localizados nos pulmões, certo? Os pulmões são os principais órgãos da respiração. Situam-se no tórax, sobre o diafragma, que é um músculo que ajuda na respiração. São envolvidos por uma membrana muito fina chamada pleura, certo? Então, na respiração, ocorre 2 tipos de movimento, que é a inspiração e a expiração de ar. O processo de respiração consiste em aspirar o oxigênio e eliminar o gás carbônico, e os seres vivos necessitam do oxigênio para sobreviver. Então, a respiração possibilita a liberação de energia através dos nutrientes que entram em contato com o oxigênio, desprendendo o gás carbônico. Então, é a energia liberada que permite o funcionamento do corpo. Na inspiração, o ar atmosférico rico em oxigênio entra pelo nariz e é filtrado por pelos, que impede a passagem de impurezas. A inspiração também ocorre pela boca, mas nesse trajeto o ar não é filtrado. Então, na expiração, o ar presente nos pulmões é eliminado para o ambiente externo. Então, tem aí, inspiração. O diafragma se contrai e os pulmões se dilatam e se enchem de ar. Este chega até os brônquios, os bronquíolos e, finalmente, os alvéolos. E o sangue absorve o oxigênio. Na expiração, o diafragma se dilata e os pulmões liberam o ar, diminuindo de volume. O ar expelido pelos pulmões é rico em quê? Em gás carbônico, certo? Então, aí, os alvéolos são envolvidos por tubos finíssimos por onde o sangue circula. É aí que uma parte do oxigênio que você inspira passa para o sangue e o gás carbônico passa para o ar que você expira. É importante cuidar do nosso sistema respiratório, praticar exercícios físicos regularmente. É uma ótima opção e ajuda no fortalecimento do diafragma. Além disso, o cuidado com o trato respiratório ajuda no combate a doenças como gripe, causada por vírus, bronquite, pneumonia e tuberculose, causados por bactérias, que são adquiridas pelo aparelho respiratório e afetam as vias respiratórias, certo? Vocês vão pegar o livro de ciência na página 249. Vamos iniciar nossa aula falando sobre o sistema locomotor, certo? O sistema locomotor ele é constituído pelos músculos, pelo esqueleto e pelas articulações. O esqueleto ele sustenta o corpo e protege algumas partes internas. As articulações, formadas pela união de 2 ossos, elas podem ser classificadas de acordo com o movimento que executam. Elas podem ser imóvel, que representa ossos que não têm movimento, por exemplo, o crânio, semimóvel,
que permite a realização de pequenos movimentos, exemplo, as vértebras. E móvel, que permite grande variedade de movimentos, por exemplo, os braços, as pernas, o maxilar inferior, que é a mandíbula, entre outros, certo? Tudo o que realizamos exige um movimento do aparelho psicomotor. Os músculos, eles são capazes de se contrair e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir, respirar. A nossa capacidade de locomoção, ela depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculos, sob a regulação do sistema nervoso. Então, os músculos do corpo humano, eles têm a função e tamanhos diferentes. Eles são elásticos, contraem-se e se esticam para realizar os movimentos. Os músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar, eles são chamados de voluntários, como os braços, as pernas e os dedos. E involuntários são aqueles que não dependem da nossa vontade, como o estômago, o intestino, o coração, certo? Então, a gente tem aí os músculos voluntários, são os dos braços e das pernas, por exemplo, e os involuntários são os músculos do fígado, do coração, entre outros. Uma das principais propriedades dos músculos é a capacidade de se contrair. É a contratilidade que torna possível os movimentos. Então, para que os músculos se desenvolvam saudáveis, necessitamos de boa alimentação, além de prática de exercícios sem excesso e de forma moderada, sob orientação de um especialista. Então, dessa forma, estaremos contribuindo para uma vida mais ativa e saudável. Os movimentos realizados pelo corpo, eles são executados através dos ossos e músculos. Então, dessa forma, o homem explora o movimento no qual está inserido. E o movimento é indispensável para o ser humano. Os músculos, eles são os responsáveis por esse movimento, então fazendo com que os ossos do esqueleto se movam. São também responsáveis pela forma externa do corpo e pela expressão dos nossos sentimentos. Por exemplo, que nesse caso é o músculo da face, certo? Então vamos para o nosso próximo assunto, que é micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles são formas minúsculas de vida que só podem ser vistas por nós com a ajuda de um microscópio. Existem micro-organismos no ar, no chão e até mesmo em nós, seres humanos. Então, no que diz respeito ao contato do micro-organismo com as pessoas, podemos dizer que ocorre de duas formas: positivamente e de forma indispensável, como algumas bactérias que nos ajudam a absorver os nutrientes, e como também de forma bastante prejudicial, como as que causam doenças, certo? Vamos conhecer alguns tipos de micro-organismos. Vamos começar com os fungos. Os fungos, eles são seres microscópicos ou macroscópicos que efetuam a decomposição da matéria orgânica que existe nos restos dos seres vivos. Normalmente, os fungos têm um corpo filamentoso, ou seja, longo e fino. O fungo, ele se espalha pelo lugar onde vive como se fosse um emaranhado de fios vivos e se reproduz produzindo esporos, que são um tipo de sementes que se solta de suas pontas para formar uma nova estrutura. O bolor, que aparece no pão velho, e o cogumelo, que são exemplos de fungos. Porém, eles não são o fungo inteiro, e sim a parte responsável por soltar esporos no ar. Ela é presa na superfície por pequenos filamentos chamados hifas, que prendem o fungo na matéria que está o alimentando. Então, há tempos eram considerados plantas. Na verdade, os fungos, eles não são nem animais nem plantas, e sim um grupo distinto de seres vivos que possuem características em comum.
Existem fungos aquáticos e terrestres, além de algumas espécies que habitam outros seres. Os fungos, ele tem a importância fundamental para manter o bom funcionamento da natureza, pois muitos deles se alimentam dos seres mortos. E esse processo, além de limpar o ambiente, recicla os seres mortos. Alguns fungos, contudo, vivem de forma nociva, parasitando outros seres vivos, certo? Então vamos ver um pouco sobre os fungos e o homem. A relação dos fungos com o homem se dá de várias formas. Alguns fungos causam doenças em plantas que o homem cultiva, atacam o próprio ser humano, causando-lhe doenças, e estragam alimentos estocados. Contudo, existem fungos que nos trazem muitos benefícios. Vários fungos são utilizados em nossa alimentação. Algumas espécies são usadas para a fabricação de vários tipos de queijo, outras são usadas para fazer remédios, principalmente os antibióticos. Os levedos, por exemplo, são utilizados para fazer o pão crescer e na produção de álcool, bebidas alcoólicas, vinagres e vários outros produtos que consumimos no nosso dia a dia. O fungo Penicillium, descoberto em 1928 por Alexandre Fleming, é usado para se produzir um antibiótico chamado penicilina, que se usa no combate à infecção por bactérias. Então, converse com seus pais ou, se possível, um médico sobre essa descoberta e faça um cartaz sobre o resultado da sua pesquisa, certo, gente? Vocês vão fazer isso. Então, vamos ver agora vamos falar um pouco sobre as bactérias. As bactérias, elas são seres microscópicos que vivem em praticamente qualquer ambiente da Terra. Algumas bactérias, ao realizar a decomposição da matéria orgânica, possuem uma grande importância no processo de retorno da matéria ao meio ambiente. O que as diferencia de muitos seres vivos é a simplicidade do seu organismo, formado apenas por uma célula de estrutura igualmente simples. A maioria das bactérias, elas se reproduzem dividindo a si mesma em duas partes iguais. As bactérias, elas são abundantes e existem em todo o ambiente em que existam seres vivos, seja no solo, nos rios, nos desertos, nas cidades. Então, existem até bactérias vivendo dentro e sobre outros seres vivos. Em nossos intestinos habitam milhões delas. Então, assim como os fungos, as bactérias, elas são muito importantes. São os principais decompositores da natureza. Muitas bactérias vivem no corpo dos outros seres vivos sem nenhum efeito nocivo. Às vezes, até são bastante importantes para a vida desses seres, como é o caso das vacas, que só conseguem digerir a celulose do capim que comem com a ajuda das bactérias. Então, existem também bactérias nocivas, que se alimentam de partes dos organismos em que se hospedam, ou geram substâncias que lhes fazem mal. Agora, vamos ver um pouco sobre a bactéria e o homem. Então, quando falamos das bactérias, é comum que pensemos logo nos males que muitas delas nos causam. Não é sem fundamento. Muitas delas nos causam doenças como tuberculose, pneumonia, cólera, meningite. Outras são responsáveis por estragar alimentos que, se consumidos, podem causar dores de barriga ou até envenenamentos, certo? Mas as bactérias têm sua importância. Além de ajudar a manter o equilíbrio no meio ambiente, nos ajuda na digestão de alimentos. Usamos algumas delas para produzir alimentos como queijos, iogurte, vinagre. A indústria também faz uso das bactérias para produzir substâncias como álcool e acetona. Algumas são usadas inclusive no tratamento de redes de esgoto, ajudando a dissolver a sujeira e os dejetos. Como evitar infecções por bactérias? Como a gente pode evitar? Não colocando as mãos na boca, nem roer unha, lavando com cuidado alimentos que serão consumidos crus, lavar os machucados imediatamente com água e sabão, lavar as mãos antes de qualquer lanche ou refeição, proteger os alimentos para evitar o contato com moscas, baratas ou outros parasitas, e só beber água devidamente tratada, se não for possível, ferver ou filtrar, certo?
Agora vamos para proteção e defesa dos seres humanos. Então, para proteger o corpo contra as invasões dos micro-organismos, como bactérias, vírus ou toxinas, o nosso corpo ele possui duas barreiras de defesa, que é a pele e o sistema imunitário. A pele é como uma grande capa que cobre o corpo por completo, separando e protegendo os órgãos internos do exterior. Além de nos proteger do meio ambiente, a pele também controla a temperatura corporal por meio do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos. Então, ao realizar alguma atividade física, o corpo libera o excesso de calor produzido através do suor, controlando assim a sua temperatura interna. O sistema imunitário, além de eliminar os agentes invasores, ele possui uma espécie de memória que facilita o reconhecimento desses invasores quando tentam entrar pela segunda vez no nosso organismo. Beleza? Então vamos ver um pouco sobre a pele e as mucosas. Então, elas formam a primeira barreira de defesa do nosso corpo contra os invasores. Então, quando sofremos cortes ou lesões, devemos ter muito cuidado, porque se torna fácil para os agentes externos entrar e nos causar doenças. Em nossa pele, o sebo forma uma camada sobre a epiderme, protegendo-a de quem? Dos micro-organismos. Então, a gente tem aí a estrutura da pele, que tem aí a epiderme, a derme e a hipoderme, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as artérias, os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, certo? Então, a gente tem ainda aí que as mucosas, que no caso estão presentes no nariz, tais como a do nariz, né, que revestem os órgãos do aparelho digestório, reprodutor e excretor, elas formam uma barreira de proteção. Outra proteção que a gente tem são as lágrimas, que elas são produzidas para proteger os olhos de substâncias que os invadem, certo? Quando estamos com infecção no sistema respiratório, como no caso de uma gripe, o organismo produz um muco com o objetivo de proteger o órgão respiratório dos micro-organismos invasores, o que também é uma forma de defesa do corpo. Então, a infecção ocorre quando a bactéria invade e se multiplica em nosso corpo, certo? Agora vamos estudar um pouquinho sobre inflamação. Então, caso os micro-organismos consigam ultrapassar a primeira barreira de defesa, aí entra em cena outro mecanismo interno do nosso corpo, que atua combatendo esses agentes. Que no caso a gente tem que é a inflamação, que é o que é a inflamação? É o resultado de um processo de infecção que se dá no organismo e que será combatido com a ajuda de glóbulos brancos. Então, as células do sangue que ajudam a combater os corpos estranhos. Então, observe aí, primeiro passo. É enviado para o local do ferimento um grande número de glóbulos brancos. Depois, o local do ferimento incha por causa do acúmulo de líquido. E, por fim, os glóbulos brancos englobam e destroem as bactérias. Então, quando o sistema imunitário não consegue combater os invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças, infecções ou alergias. Entre as reações do organismo contra infecções, pode ocorrer o aumento da temperatura corporal, conhecido como febre. A febre, ela não é uma doença, e sim um aviso ao corpo de que algo não está bem. Então, essa forma de reação até ajuda o sistema imunitário a combater as infecções. Vale lembrar que, mesmo não sendo uma doença, é sempre recomendado procurar um médico em caso de febre, pois é um sinal de que há algo errado no seu organismo. Então, para evitar problemas de saúde, é importante manter bons hábitos de higiene para o corpo e a mente, como beber muita água, dormir bem, escovar os dentes, sempre medir a temperatura, que aí no caso a gente usa o termômetro, que é o aparelho usado para medir a temperatura do corpo e cuja faixa normal está entre 36 a 37 graus em média. Sobre doenças e verminoses, certo? Então vamos lá. Os seres humanos, complexos organismos existentes sobre a Terra, são mais vulneráveis do que qualquer outro ser vivo
nos desarranjados que chamamos de doenças. Então, as doenças que afetam o corpo humano, elas podem ser infecciosas ou não infecciosas. As primeiras são causadas por agentes patogênicos, organismos diminutos, como vírus, bactérias ou fungos. As doenças não infecciosas, como as diabetes e as asterosclerose, podem ter várias causas. Às vezes são hereditárias e incidem em certas famílias. Verminoses ou parasitoses são doenças causadas por vermes e protozoários, que se instalam no organismo do hospedeiro. As pessoas com verminoses podem propagá-las nos ambientes e, consequentemente, contaminar outras pessoas. Podem ser transmitidas através da água e alimentos contaminados, frutas e verduras mal lavadas, carnes mal cozidas, objetos contaminados, mãos sujas, etc. A gente tem aí uns exemplos de verminoses, como a cilostomose, a lombriga, a ameba e a tênia. Então, essas doenças, elas atingem pessoas de ambos os sexos, de diferentes idades e classes sociais. Os parasitas podem ser detectados através de exames de fezes e de sangue. Com o resultado, o médico prescreve o tratamento que deverá ser realizado, certo? Então, existem diferentes tipos de vermes que causam diferentes sintomas, tais como a diarreia, perda de peso, náuseas, anemia, vômitos, falta de apetite, dores abdominais, danos no cérebro. Esses parasitas, eles podem ser combatidos adotando-se noções de higiene tais como lavar as mãos antes das refeições e após usar o sanitário, andar sempre calçado, lavar e cozinhar bem os alimentos, beber água filtrada ou fervida, manter unhas, cabelos e mãos sempre limpos e evitar contato com a boca, consumir alimentos em locais limpos e com medidas de higiene dos espaços e das pessoas que preparam os alimentos. Lembre-se que o melhor remédio para combater as doenças causadas por vermes e parasitas é a prevenção, certo? Então, observe esse quadro aí e conheça algumas doenças transmitidas pelo ar, causadas tanto por vírus quanto por bactérias. Então, vamos ver primeiro as doenças causadas por vírus, que são as viroses. Temos a rubéola, que os sintomas são febre, mal-estar, pequenas manchas na pele, e as formas de contágio é contato direto com as pessoas doentes ou através de objetos contaminados. Tem o resfriado e gripe, que os sintomas atingem principalmente as vias respiratórias e podem causar também febre, dores musculares e mal-estar. E as formas de contágio, contato direto com o doente ou através de gotículas de saliva. E o sarampo, que os sintomas é dor de garganta, irritação nos olhos, febre, manchas avermelhadas na pele e, às vezes, complicações pulmonares e até encefalite. As formas de contágio é contato direto com as pessoas doentes ou através de objetos contaminados. E existem também as doenças causadas por bactérias, que são as bacterianas. Temos a pneumonia, que os sintomas são ataque aos pulmões, provocando tosse, mal-estar, febre, dificuldade respiratória e muito cansaço. E as formas de contágio, contato direto com pessoas doentes ou através de objetos contaminados. A meningite, que ataca as membranas meninges que recobrem o sistema nervoso, provocando febre, dor de cabeça, rigidez da nuca e vômitos em jato. E as formas de contato de contágio é contato direto com pessoas doentes ou através de objetos contaminados. Lugares fechados favorecem o contágio. Tuberculose, que ataca principalmente os pulmões, causando febre, falta de apetite, tosse com catarro e fraqueza. E as formas de contágio são inspiração de bactérias junto com a poeira, do ar ou através de objetos contaminados, certo? Então, vamos ver também nessa tabela aí algumas doenças nas quais a água tem papel importante na transmissão, como infecção intestinal, que o agente patogênico são as bactérias. Alguns efeitos é diarreia e cólica intestinal,
Tem a cólera, que o agente patogênico é o vibrião, que é um tipo de bactéria, e alguns efeitos são vômito e diarreia. A leptospirose, que o agente patogênico é a bactéria, e os efeitos são hemorragia. Amebíase, o agente patogênico é o protozoário, e os efeitos são cólicas e diarreias. A giardíase, que é um vírus, e os efeitos são cólica e diarreia. A hepatite, que o agente patogênico é um verme, e os efeitos são prejuízos ao fígado. Extossomose, que o patogênico é um verme, e os efeitos são danos ao fígado e ao baço. E ascaridíase, que o agente patogênico é um verme, e os efeitos são diarreia e fraqueza. Vamos continuar nosso assunto e vamos estudar a prevenção de doenças. Então, nós podemos ficar doentes a qualquer momento. Então, as doenças prejudicam todo o nosso corpo, causando problemas à saúde e ao equilíbrio do nosso organismo. Alguns fatores, como a falta de higiene, a falta de saneamento básico, a má alimentação e também o estresse, colaboram para certas doenças afetarem a nossa saúde. Durante a nossa vida, podemos ter várias doenças. Algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra e elas são chamadas de doenças contagiosas. As doenças contagiosas são causadas por vírus, como o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e zika, e bactérias, seres bem pequenos que só são vistos com a ajuda de microscópio. São exemplos de doenças contagiosas: gripe, sarampo, catapora, cólera e meningites. Existem também as doenças não contagiosas, que não são transmitidas de uma pessoa para outra, como doenças do coração e alergias. Algumas doenças são transmitidas pela água, tais como diarreia infecciosa, cólera, hepatite, leptospirose. Há também as doenças que são transmitidas pelo contato com o agente transmissor da doença, como é o caso da raiva. Então, quando temos bons hábitos de higiene e boa alimentação, pouco precisamos de remédios. Porém, no mundo em que vivemos, muitas doenças chegam até nós por meio de vírus, bactérias, fungos e parasitas, os quais conhecemos por micróbios. Por essa razão, sempre que vamos ao médico por rotina, eles pedem exames de urina, fezes, sangue, entre outros. Então, vamos ver um pouco sobre higiene, saúde e prevenção de acidentes, né? Então, para a nossa saúde, de qualquer ser humano, é importante estar bem com a higiene. Então, a higiene consiste nos hábitos que causam benefícios para a limpeza e o asseio do ser humano, bem como possibilitam a prevenção de doenças. Então, quando crescemos, certos hábitos devem fazer presentes, pois são essenciais para uma vida saudável. Então, vamos ver algumas atitudes de higiene que podem preservar a saúde de todo o corpo, como tomar banho todos os dias, utilizar a toalha individual e se vestir com roupas limpas e secas, beber água potável várias vezes ao dia. A água é essencial para a saúde, para o equilíbrio e a manutenção do corpo, alimentar-se bem com qualidade, ingerindo os nutrientes necessários em todas as refeições. Os alimentos devem ser bem lavados antes de serem consumidos, escovar os dentes ao lavar, ao levantar, ao final de cada refeição, principalmente depois de comermos coisas doces e antes de dormir. Mãos e pés precisam estar bem limpos, pois estão expostos a micróbios que podem penetrar a pele, assim como as unhas podem ser mantidas devidamente cortadas e limpas. Cuidar bem dos cabelos, evitando problemas com o couro cabeludo, como aparecimento de piolhos, seborreia ou ferimentos. O corpo precisa de repouso para que as energias gastas ao longo do dia sejam renovadas, por isso é importante dormir bem, cerca de 8 horas por dia e de maneira correta, conservando um ambiente limpo e arejado. E através do repouso que exercitamos a higiene mental. Ela é fundamental para uma boa saúde, certo? Precisamos ter também cuidado com a água que usamos para tomar banho, cozinhar e lavar os alimentos. Então, é importante ter cuidado, inclusive com os banhos de piscina, mar, rios, pois se as águas estiverem poluídas, podem trazer doenças de pele e prejudicar a saúde. Então, as práticas de higiene permitem a prevenção de algumas verminosas, como a ascaridíase, que contamina o solo, a água e os alimentos, a
ancilostomose, que as larvas presentes em fezes penetram a pele e se instalam no intestino. Extossomose, que contamina a água dos rios através das fezes do ser humano. E a teníase, que é contraída pelo consumo de carnes de boi ou porco mal cozidas ou mal assadas. Então, o cuidado com a higiene é um meio de prevenção de doenças. No entanto, existem outras formas de nos mantermos saudáveis. As vacinas, por exemplo, evitam doenças transmissíveis pelo contágio através da água, do ar e da água. Por meio delas, crianças, adultos e idosos ficam protegidos, certo? Então, vamos para o nosso último assunto, que são vacinas. Então, a gente já sabe que recebemos doses de vacina contra diferentes tipos de doença. Então, ao tomar a vacina, nosso corpo produz defesas contra alguns micro-organismos. Depois de tomar a vacina, o corpo estará protegido. Então, as vacinas, elas estimulam e produzem imunidade aos indivíduos, protegendo-os apenas das doenças específicas para a qual a vacina foi produzida. Então, algumas vacinas fornecem imunidade para toda a vida, outros duram apenas alguns anos. Então, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido, a primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada. O esquema básico se constitui de 3 doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira. Até o primeiro ano de vida, além de vacinas de hepatite, a criança recebe vacinas contra poliomielite ou paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, febre amarela, meningite e outras infecções. Então, as vacinas elas são produzidas a partir dos vírus e das bactérias que causam as doenças, ou de componentes desses micro-organismos. Eles são introduzidos em pequenas quantidades, obrigando o nosso corpo a produzir substâncias de defesa. Os anticorpos, que no caso são os anticorpos. Então, com isso, ficamos protegidos contra a doença. As campanhas de vacinação estão erradicando algumas doenças e diminuindo a quantidade de pessoas atingidas por certos vírus e bactérias. Em caso de epidemia, as vacinas ajudam no controle e protegem as pessoas das doenças. Um exemplo de vacina bem-sucedida é contra a poliomielite. Na década de 1960, Albert Sabin desenvolveu uma vacina oral contra a poliomielite, com baixo custo e bons resultados. A imagem de crianças paralíticas era muito triste, e a descoberta da vacina salvou milhares de pessoas em todo o mundo, certo? Então, vamos ver o calendário básico de vacinação. Então, ao nascer, a criança tem que tomar BCG, que é dose única, e as doenças evitadas formas graves de tuberculose, e a vacina de hepatite B, a primeira dose, que evita a hepatite B. Com um mês, a vacina contra a hepatite B, a segunda dose, que evita a hepatite B. 2 meses, vacina oral de poliomielite, que é a primeira dose, que evita a poliomielite ou a paralisia infantil. DTP, que é a tríplice bacteriana, primeira dose, que evita difteria, tétano e coqueluche. E IB, que é contra a hemófilos influenzas tipo B, primeira dose, que ela previne meningite e outras infecções causadas pela hemófilis. Com 4 meses, a vacinação oral da poliomielite, a segunda dose, que evita a paralisia infantil, a tríplice bacteriana, segunda dose, que evita difteria, tétano e coqueluche, e a IB, segunda dose, que evita meningite e outras infecções causadas pela hemófilos. Com 6 meses, a tríplice bacteriana, terceira dose, que evita difteria, tétano e coqueluche, a IB, terceira dose, que evita meningite, e a vacina contra a hepatite B, terceira dose, que evita a hepatite B. Com 9 meses, a vacina contra sarampo, dose única, sarampo. Vacina contra febre amarela, dose única, febre amarela. E com 15 meses, a vacina oral contra poliomielite, reforço. A DTP, o reforço, que é difteria, tétano e coqueluche. A vacina dupla viral ou vacina contra sarampo, o reforço. Dose única, rubéola e cachumba. Que ela previne sarampo, rubéola, síndrome da rubéola congênita e cachumba. De 6 a 10 anos, a BCG, o reforço, formas graves de tuberculose. De 10
anos e depois de 10 em 10 anos a DT, duplo adulto, reforço, difteria e tétano, e a vacina contra a febre amarela, reforço, febre amarela. E algumas curiosidades que a gente tem é o quê? Que as vacinas, elas são encontradas nos postos de saúde do município onde cada pessoa mora. E dentre elas existe a vacina contra a gripe A, H1N1, que é prioridade para pessoas com doenças crônicas, como obesidade mórbida, doenças respiratórias e diabetes, crianças a partir de 6 meses, idosos e profissionais de saúde, e é preciso receber essa dose anualmente, certo, gente? Então, nossa aula de ciências por hoje é só isso, certo? Observem a atividade proposta para casa, tanto no Classroom quanto na agenda, certo? Bons estudos e qualquer dúvida é só perguntar. Beijo e vamos lá!